Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem, se cuidando, que esse momento é muito importante que vocês se cuidem, que cuidem dos seus. Eu fui convidado para participar desse evento e fazer um mini curso com vocês. E o meu mini curso, como vocês já sabem, é sobre o Instituto Nacional do Mate e a economia ervateira brasileira, né? Da erva mate, a história da erva mate envolvendo o Instituto Nacional do Mate, que é um órgão que foi criado durante o governo Vargas em 1988. Nesse caso aqui, é o resultado da minha pesquisa de doutorado feita na USP, que eu terminei em novembro do ano passado, novembro de 2019, que envolve uma série de questões, como por exemplo, o que o Instituto fez quando ele foi criado, como é que ele agiu, por que ele foi criado primeiro, né? Depois o que ele fez, as ações que ele assumiu, que ele tomou, o que ele promoveu em termos de mudanças na economia ervateira, né? O que ele conseguiu fazer ou o que ele não conseguiu fazer, é isso que a gente vai estar vendo também. Então eu separei mais ou menos em alguns tópicos, como por exemplo antecedentes que levaram à criação do Instituto Nacional do Mate, os problemas enfrentados pela economia ervateira que levaram à criação dele, né, os vários problemas que a economia do mate enfrentava desde pelo menos o século XIX. Também a gente tem a questão das ações do Instituto Nacional do Mate, como eu falei para vocês, ou a tentativa delas, né? A questão da propaganda do mate, o amparo aos produtores, os industriais e os exportadores, como é que o Instituto lidou com eles, e também a questão da regulação da economia ervateira em termos de preço, em termos de produção, né, do que era produzido ou não, o controle sobre a produção para evitar a superprodução, por exemplo, também para evitar a subprodução, que medidas que foram adotadas pelo Instituto nesse sentido, né? Então, o mini curso ele foca nos resultados, por exemplo, do Instituto Nacional do Mate, das ações dele, se elas foram eficazes ou não, se o Instituto foi um órgão eficiente, o que ele fez em relação à economia ervateira, e aí também nós vamos chegar na crise do mate da década de 60 e como é que isso afetou e levou à extinção do Instituto Nacional do Mate em 1967. Então, como vocês podem perceber, o foco é o Instituto Nacional do Mate, mas evidentemente a gente tem que olhar para a economia ervateira para saber o que o Instituto fez ou não, né? O que ele conseguiu fazer ou não. Então eu vou começar o mini curso primeiro agradecendo, né, o convite do Heitor Henrique, que me chamou para fazer esse mini curso. Eu fico muito feliz pelo pessoal que está participando, né? Eu fico muito contente de vocês fazerem parte desse mini curso. É muito importante, né? Uma coisa que a erva mate ela não é uma coisa que aparece tanto, né? Porque não é uma coisa meio que localizada, ou pelo menos durante muito tempo foi. Agora a gente começa a ver a erva mate se expandindo mais através de muitos produtos. A erva mate ela é consumida de diferentes formas hoje em dia, né? Não só o chimarrão, não só o tereré do Mato Grosso do Sul, por exemplo. A gente tem extratos da erva mate sendo usados em vários produtos de beleza, por exemplo, né? Em sabonete, shampoo, creme de pele. A gente vê isso, a erva mate sendo usada em sobremesas, em várias coisas diferentes, né? Hoje a erva mate ela está em muitos lugares, inclusive nos chás, né? Como a gente já conhece há muito tempo, mas que hoje em dia são muito comuns, né? Principalmente o chá do mate-leão, mas não só. Existem outros chás também de erva mate. A questão que a gente tem que colocar primeiro é o que levou à criação do Instituto Nacional do Mate. Então a gente precisa se situar, precisa pensar o que é essa economia ervateira, né? Quando é que ela começou, pelo menos até quando nós temos notícias sobre essa economia ervateira, né? E depois até chegar ao século XIX e a criação do Instituto Nacional do Mate já no século XX. Então a gente tem um trajeto muito grande. Primeiro a gente tem que localizar a erva mate na América Latina, né? Porque ela está restrita, a incidência da erva mate está restrita a um contexto geográfico, né? Uma localização geográfica que é a América do Sul, que na verdade é uma parte da América do Sul que envolve uma parte do Paraguai, e uma outra parte que envolve, por exemplo, onde hoje é o Mato Grosso do Sul, que na época, até o 1977, era o antigo sul de Mato Grosso. E a gente tem também a incidência da erva mate numa parte da Argentina, na região de Misiones, e uma outra no sul do Brasil, em vários locais do sul do Brasil, como Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul.
Então a gente tem uma localização geográfica, a gente tem um espaço onde ela ocupa, onde ela tem incidência. A gente tem vários tipos de ilex, né? Mas ilex paraguariensis, que é a erva mate propriamente dita, ela é uma só que se dá nessas regiões. Então o que a gente tem é uma incidência localizada geograficamente. A questão da história da erva mate é uma outra parte dela, porque a gente precisa localizar quando é que começou isso. Ninguém sabe ao certo, né? A gente sabe que os indígenas já consumiam, uma parte dos indígenas do sul do Brasil, não só os guaranis, né? Mas os guaranis é que deram o nome Kaá, né? Erva mate, ou a erva, e que acabaram expandindo o consumo dela em algum momento, a gente não sabe quando, mas os primeiros registros que a gente tem de documento escrito são do século XVII, século XVIII especialmente, e aí a partir daí a gente tem uma história sendo construída em torno da erva mate, que num primeiro momento é consumida pelos indígenas, evidentemente, que são transmitidos, esse consumo é transmitido para os não indígenas, né, o que a gente costuma chamar de brancos, mas não são só brancos, e que esses elementos começam a consumir o mate, mas não só consumir, né? Eles começam também a comercializar o mate. E existe uma circulação do mate em uma parte da América do Sul, que envolve, por exemplo, evidentemente onde hoje é a Argentina, envolve uma parte do que hoje é o Paraguai, envolve também uma parte onde hoje é o Peru, a Bolívia, alguma coisa do Chile também naquele momento, né, século XVI, especialmente século XVII e XVIII, que é quando os documentos começam a falar sobre uma erva, não necessariamente chamando de erva mate, né, mas chamando de uma erva ou fazendo referência a ela de alguma forma, através dos documentos dos padres, por exemplo. A gente tem uma documentação muito interessante, que é a coleção De Angeli, que é uma junção de documentos dos jesuítas, por exemplo, de vários registros dos padres a respeito do consumo do mate. Num primeiro momento, um consumo que é condenado pelos padres como uma erva do diabo, alguma coisa que desvirtuava as pessoas, que viciava as pessoas, os indígenas especialmente, mas não só, né, porque os não indígenas começam a consumir também, mas os padres não resistem, né, porque já começa um comércio, eles começam a aproveitar isso de forma comercial, e os padres também começam a fazer isso, né? Os espanhóis, uma parte dos portugueses, aquele pessoal que estava misturado numa região geográfica específica e que depois os padres começam a produzir também, né? Ou seja, eles abandonam a ideia de que a erva é uma erva do diabo e passam a produzir ela também. Bom, para resumir, porque a gente não vai focar nisso, poderia dizer o seguinte, que a erva mate, a partir do século XVIII, ela tem uma queda na sua produção, porque os jesuítas são expulsos da América e, em parte, a produção é abandonada. Não completamente, mas em grande medida ela é abandonada. Ela vai voltar a ganhar importância como produto comercial, uma grande importância como produto comercial a partir do século XIX. Né? A partir daí que a gente vai ter uma volta em grande quantidade, e aí a partir daí que a gente vai ter um surto de produção, na verdade. O século XIX ele vai mostrar uma nova etapa de grande produção. A partir daí, cada vez mais ela vai se tornando um produto importante. Importante a princípio, por exemplo, na província do Rio Grande, né? Depois ela passa a ser produzida, ou no mesmo tempo, né? Mas a documentação ela vai mostrando um crescimento da produção cada vez mais na região do Paraná, né? Onde hoje é o estado do Paraná, que na época era parte de São Paulo. Também em Santa Catarina, mas Santa Catarina existe pouco registro na documentação, pelo menos o que eu conheço, né? A documentação ela não mostra a produção em Santa Catarina, até porque a produção de Santa Catarina ela era muito confundida com a produção do Paraná, porque existia aquela questão do contestado, a região do contestado, que era disputada por Santa Catarina com São Paulo, que depois virou uma disputa com o Paraná, quando o Paraná se soltou, né, separou de São Paulo em 1853. A partir daí passa a virar uma disputa entre Paraná e Santa Catarina. E nessa região é onde há uma grande incidência, ou sempre houve uma grande incidência de erva mate. Então é ali que passa a ser a erva mate um elemento de disputa também.
né? Quando eles pensam na questão do contestado, evidentemente que eles vão pensar também na questão da erva mate, porque muita erva mate que era produzida nessa região, que depois uma boa parte dela veio a ser parte do estado de Santa Catarina, nessa região muita erva mate ia para o Paraná, né, para o que era realmente definido como do Paraná. Isso vai até pelo menos o começo do século XX, quando a gente tem a Guerra do Contestado, a resolução da questão do contestado também em 1916. Então, o que a gente tem? Primeiramente, a gente tem uma produção da erva mate no Rio Grande do Sul, em grande quantidade, ou pelo menos é o que aparece na documentação. Depois, mais ou menos na mesma época, um crescimento cada vez maior no Paraná, tanto no momento em que ele ainda é parte de São Paulo, como depois, quando ele se torna independente de São Paulo, vamos dizer assim, em 1853. Então aí, a partir daí, o Paraná começa a ganhar uma grande importância também na produção, pelo menos é registrado como erva paranaense, beneficiada no Paraná, exportada pelo Paraná. Depois, a partir do final do século XIX, é que começa a aparecer um registro da produção e exportação de erva mate por parte de Santa Catarina. Depois, a gente vai ter na década de 1880 o começo da grande produção de Mato Grosso. Não que não existisse produção antes, mas ela era muito pequena. A partir da década de 80 que ela ganha importância com o Tomás Laranjeira, que dá um jeito de se tornar o principal ou o único concessionário da região para explorar erva mate no Mato Grosso, e que acaba impedindo que outras pessoas façam isso, pelo menos de forma legal. O Tomás Laranjeira vai conseguir uma concessão de exploração dos ervais de Mato Grosso, ele vai fundar a Companhia Mate Laranjeira, ou pelo menos com outras pessoas ele vai criar uma empresa que vai ficar conhecida como Mate Laranjeira, e essa empresa vai mudar de nome várias vezes, mas de qualquer forma a gente conhece ela como Mate Laranjeira. A Mate Laranjeira se torna o grande extrator e produtor e comerciante de erva mate do Mato Grosso. E isso vai até pelo menos a década de 30, né? Porque daí depois a gente vai ter um aumento muito maior de produtores independentes. Na verdade, um pouco antes, né? Se a gente tomar 1915, que é quando tem a lei da erva mate no Mato Grosso, né? Onde hoje é o Mato Grosso do Sul, que acaba com a concessão exclusiva da mate laranjeira. A partir daí ela passa a ter concorrência. Só que na década de 30, com o Vargas, é que essa concorrência se torna ainda maior, ainda mais importante. Então, não sei se vocês estão conseguindo entender, a gente tem uma produção de erva mate que vai sendo localizada, vai crescendo a partir do século XIX, né, uma grande produção. É no século XIX que a erva mate vai se tornar muito importante para esses 4 estados. Né? Primeiro para o Rio Grande do Sul, Paraná, mais ou menos na mesma época, principalmente depois que ele se solta, que ele se torna livre de São Paulo. Depois a gente vai ter um aumento da produção que é registrada como catarinense, e mais ou menos ao mesmo tempo, ali por volta da década de 1880, a gente vai ter um aumento da produção ou uma importância da produção de Mato Grosso ou do antigo sul de Mato Grosso. Então essa é mais ou menos a localização geográfica e histórica da erva mate, né? O que a gente tem que pensar também é que a partir desse contexto todo, a gente vai notando, percebendo ao longo do tempo uma série de problemas que a erva mate enfrentava. Né? Isso já no século XIX, já no momento em que ela estava sendo vendida, comercializada em grande quantidade. Uma coisa que eu não falei ainda, só para adiantar antes de eu continuar, é que a erva mate ela era comercializada em 2 formatos principais. Então ela era vendida como erva mate cancheada, que ela em alguns chamam de matéria-prima, outros dizem que ela é semi-beneficiada, ou seja, ela já pode ser consumida por algumas pessoas, mas ela geralmente serve para uma nova etapa de beneficiamento, e aí sim para ela ser comercializada, né? Então, em grande parte, a erva mate era comercializada cancheada para ser vendida para outros lugares, e lá ela passava por um novo beneficiamento. É isso que eu quero dizer. E também
ela era comercializada já beneficiada, já pronta, empacotada, passado por um peneiramento, por um preparo um pouco melhor, e isso é chamado de beneficiamento, e em alguns lugares é chamado de industrialização, se bem que industrialização é um termo muito problemático nesse caso, né, porque as técnicas não eram tão avançadas assim, ou pelo menos se a gente comparar com outras formas de indústria, não era tão avançado. De qualquer forma, ela era comercializada, beneficiada ou industrializada, como alguns preferem chamar. Então a gente tem esse contexto histórico e geográfico que fala sobre a erva mate no século XIX especialmente e das origens, né, desse consumo e desse comércio da erva mate na América do Sul. Nesse contexto todo, o Brasil vai conquistando 3 mercados tradicionais, né? Conforme os países vão se tornando independentes do século XIX, eles passam com o tempo a se tornar compradores do Brasil, compradores tradicionais, mercados tradicionais. O primeiro deles, o principal, é a Argentina, o segundo é o Uruguai, e depois a gente tem um pouco menos importante, mas também importante nesses mercados tradicionais, que é o Chile. Então a gente tem o contexto da economia ervateira no século XIX, como eu falei para vocês. A erva mate brasileira ela passa a enfrentar uma série de problemas desde sempre, né? Mas especialmente lá no final do século XIX. E esses problemas vão se desenvolvendo, vão se intensificando até que a gente chega à criação do Instituto Nacional do Mate, né? E é aí que a gente tem que entender o que acontece, né, com esses estados produtores, o que acontece com a erva mate, com o mercado ervateiro. Existem, como eu falei para vocês, 4 estados produtores no Brasil, né, que é o Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Esses estados, eles enfrentam uma série de problemas que acabam desestimulando muita gente, que acabam levando a uma série de questionamentos da necessidade de se tomar uma medida mais drástica, né? Num primeiro momento, todo mundo aceita o liberalismo, né? Era moda na época. Todo mundo aceita o liberalismo, que o mercado tem que ser livre, as pessoas cada um por si, ou pelo menos em geral, cada um por si, ou cada grupo industrial por si, ou cada firma, ou cada indústria por si, cada exportador por si, assim por diante. É o mercado livre. Só que esse mercado livre, como muitos de vocês talvez já saibam, ele passa a mostrar ou deixar claro, né, uma série de problemas desde o final do século XIX, mas especialmente no começo do século XX. No caso da erva mate, uma série de problemas fazem com que as pessoas pensem que um mercado completamente livre, né, o mercado da erva mate, a economia ervateira completamente livre não fosse o melhor caminho. É claro que isso demora, as discussões são longas, como a gente vai ver ainda mais um pouco, até eles chegarem a um acordo e tentarem soluções comuns, né? Então, quais são esses problemas? O primeiro deles é a questão da falsificação e da má qualidade, né? Da má conservação. Isso envolve a falsificação, má qualidade, a má conservação do mate. Isso é apontado ao longo do século XIX, isso causa redução principalmente do comércio do Paraná, né? Existem acusações por parte dos mercados consumidores de que muita erva que era vendida tinha mistura, era adulterada, era mal feita, passava por processos que não tinham uma padronização adequada, que não eram adequadas para serem vendidas, né? Então muitos compradores acabam reduzindo as suas compras justamente porque existem esses problemas. Se vocês estiverem ouvindo barulho, talvez seja o vizinho que está construindo no fundo, tá? Então, me desculpem. Então esse é um problema que parece não ser tão importante, mas que é muito importante, que acaba afetando o comércio da erva mate, que acaba afetando a quantidade comprada por esses mercados, né? Então a questão da falsificação, da adulteração, a mistura de outras ervas no meio da erva mate para render mais, para dar mais dinheiro, mas que no final acabava levando a uma compra menor e, consequentemente, uma queda nos preços, porque o pessoal oferecia mais barato para tentar vender. A má conservação também era um problema, né, porque o armazenamento era feito de forma inadequada em alguns casos e assim por diante.
Então esse é o primeiro problema, né? Que na verdade é um conjunto de pequenos problemas. O outro problema é a falta de legislação ampla de padronização e controle, né? Existia uma legislação, só que essa legislação ela era às vezes em nível estadual ou provincial, né, no primeiro momento, antes da República, depois estadual. Ela era, em alguns casos, de âmbito regional, em algumas regiões específicas de determinada província e estado, ou elas eram literalmente localizadas, né, em um determinado município, uma vila ou coisa parecida. Então criava-se uma lei sobre a forma de produzir erva mate, era uma lei geralmente daquele município, daquela região e assim por diante. Mas não existe uma lei geral, no sentido nacional, né, que englobasse todos os produtores e que fizesse com que a produção se padronizasse. Então a erva mate ela carecia de uma legislação geral, né? Por mais que as pessoas quisessem ser livres para produzir, fazia falta você ter uma legislação que padronizasse os produtos. Porque eles eram diferentes, eles tinham peneiração diferente, eles tinham tipos diferentes, então era muito difícil você lidar com essa situação e você oferecer um produto que as pessoas soubessem exatamente como é que era o tempo todo, né? Porque se você não conseguisse controlar a produção para dar uma qualidade para ela, e aí envolve a questão da conservação, da má qualidade, do controle da falsificação, e aí você não tem uma legislação para controlar isso e controlar e oferecer um produto de qualidade para ser beneficiado, consequentemente você vai ter um beneficiamento que não é tão interessante, né? Ele acaba sendo oferecido de uma forma inadequada, sem você ter uma identificação muito clara, né, desse produto, e consequentemente você gera um mal-estar, você gera uma desconfiança e assim por diante. Evidentemente que isso acaba afetando também nas compras do mate. Uma outra coisa que é muito importante, isso é fundamental para entender a economia ervateira no século XIX, que existe uma crise nos mercados. Os três mercados tradicionais, eles passaram por crises ao longo do século XIX, especialmente na década de 1880, 1890, a gente vai ter uma grande crise mundial que afeta esses países, que eles acabam perdendo recursos e consequentemente não tem como comprar na grande quantidade como eles vinham comprando, e aí aumentando esse consumo, de repente entrando em crise, eles acabam fazendo o processo inverso, eles acabam reduzindo a compra de mate. E evidentemente, quando eles fazem isso, existe uma superprodução. E quando existe superprodução, esses caras que têm o mate já produzido, eles acabam oferecendo por um preço muito menor, né? E consequentemente existe um impacto muito grande no preço do mate. E esse é um dos outros grandes problemas do mate, né? Que é a questão dos preços. A gente vai ter problema de preço no século XIX, vai ter problema de preço especialmente no século XX, porque aumenta a produção, aumenta o consumo, mas o preço ele varia muito, ele sofre grandes oscilações e as pessoas, consequentemente, que trabalham com erva mate, especialmente os produtores, eles acabam sofrendo também. Mas é claro que também sofrem os exportadores, é claro que também sofrem os industriais, né? A gente pode dizer que a economia ervateira ela sofre muito com essa questão. A questão dos mercados, que oscilam, que as compras caem drasticamente de um ano para o outro, e consequentemente você tem superprodução, e consequentemente você tem um impacto muito grande sobre o preço do mate vendido, e aí as pessoas acabam perdendo dinheiro, muita gente acaba sofrendo muito com isso, né? Especialmente os produtores, como a gente vai ver. Além disso, a gente tem o seguinte, a questão dos estados produtores. Eles também passam por alguns problemas, né? Por exemplo, Santa Catarina e o Paraná tem a questão do contestado, que era uma questão antiga que acabou se percorrendo todo o século XIX e só foi solucionada definitivamente depois da guerra do contestado, depois de toda a questão envolvendo as brigas no território do contestado, só foi resolvida em 1916. Isso, evidentemente, acaba influenciando, especialmente a guerra, que é um período em que o transporte do mate sofre os efeitos da guerra, especialmente pela questão da estrada de ferro, né, a São Paulo-Rio Grande, que em alguns momentos para, porque existem ataques às estações,
Isso acaba acarretando atrasos, isso acaba acarretando redução nas vendas do mate, né, na circulação e, portanto, nas vendas do mate e, consequentemente, afetando a economia ervateira desses dois estados, de Paraná e de Santa Catarina, que é só resolvido em 1916. Aí a gente tem a separação definitiva, o governo demarca os territórios e tudo mais. E aí Santa Catarina acaba ficando com o Planalto, que é uma região extremamente importante do ponto de vista da produção ervateira. Outra coisa, outro problema, né, regional que a gente vai ter é a Revolução Federalista, que é lá do final do século XIX, que envolve os estados do sul do Brasil e que acaba também, de alguma forma, afetando a circulação, o transporte da erva mate e, consequentemente, o comércio da erva mate de maneira geral. São problemas um pouco menores do que os problemas de mercado propriamente, mas eles são problemas importantes, né? Porque em dados momentos eles acabam atrasando o transporte ou eles acabam inviabilizando em alguns anos o transporte na quantidade que já vinha sendo feita nos anos anteriores. Agora, um outro grande problema que a gente tem que prestar atenção é que a Argentina, desde o começo, principalmente do começo do século XX, ela vinha se tornando produtora de erva mate. A Argentina era o principal mercado do Brasil, a Argentina era o principal comprador da erva mate brasileira e em determinado momento, na primeira década do século XX, principalmente ao longo da década de 10, da década de 20 e da década de 30, a Argentina aumentou muito a sua produção. Na verdade, chega na década de 30, ela já era capaz de produzir o suficiente para consumir. E isso vai ser um dos grandes problemas para a economia ervateira brasileira. Por quê? Porque se nós somos dependentes da Argentina, especialmente na venda de cancheada, mas também no começo era de industrializada, você tem a possibilidade de perda de um mercado importante. Por que ele não se perdeu completamente? Primeiro porque o governo acabou agindo naquele momento, década de 20, década de 30 especialmente. Depois que eles, em algum momento, eles passaram a abandonar a compra de erva mate beneficiada e passam a comprar cada vez mais erva mate cancheada do Brasil. Né? Então, ela é uma erva mais barata do que a beneficiada, então, consequentemente, ficava mais barato para a Argentina se manter com esse mate brasileiro. Depois também porque o mate brasileiro ele era preferido no consumo argentino. Os consumidores argentinos gostavam muito da mistura do mate que era produzido, ou que passou a ser produzido em Misiones, na região de Misiones, com o mate que vinha do Brasil, especialmente de Mato Grosso, mas também alguma coisa do Paraná e de Santa Catarina. Porque o mate brasileiro ele é mais forte, né? O mate de Misiones era um mate produzido, de erval plantado e tudo mais. O mate que vinha do Brasil era um mate nativo, um mate mais forte, de sabor mais forte, que acabava sendo misturado e que formava uma composição que era preferida pelos consumidores argentinos. Então esses fatores contribuíram para manter o mercado argentino, mas é uma manutenção precária, porque existia sempre a possibilidade dele abandonar as compras do Brasil e resolver que não queria mais, porque ele já tinha produção suficiente. Era uma questão de substituir o gosto dos consumidores, era uma questão de resolver problemas diplomáticos, né, já que o Brasil e a Argentina mantinham contatos comerciais, e era uma questão que eles, né, estou falando do ponto de vista dos argentinos, tinham que resolver para reduzir gastos de importação, né, já que eles estavam produzindo, por que eles continuavam importando? Né? Muita gente questionava isso. E para manter esse comércio do mate brasileiro na Argentina era muito difícil. É uma questão com a qual os órgãos que forem sendo criados a partir da década de 20 e 30 para a manutenção do mercado ervateiro brasileiro, eles vão ter que lidar. Especialmente o Instituto Nacional do Mate a partir de 1938. Então, dados esses problemas que eu apresentei para vocês, a gente vai ter então a busca de soluções coletivas. Como eu falei para vocês, o liberalismo era moda, só que em determinado momento ele acaba sendo cada vez mais aparecendo como uma coisa que tinha que ter algum limite, né? Tinha que ter alguma interferência,
algum órgão tinha que ser criado para ação coletiva para solucionar alguns problemas. Então a ação coletiva ela passou a ser uma opção ao longo do tempo. Muita gente resistia, muita gente não queria, muita gente queria continuar livre para comercializar do jeito que fazia, até porque existiam grandes firmas, né, grandes companhias industriais e exportadoras que ganhavam muito, eles não estavam preocupados em uma ação coletiva. Só que como a coisa afetava todo mundo, eles passaram a se preocupar também. Então eles tiveram que entrar num acordo, na verdade vários acordos foram tentados para tentar resolver o problema, primeiro dos mercados que já existiam e depois também conquistar novos mercados através de propaganda. Só que fazer propaganda fora do Brasil era muito caro, né? Fazer propaganda nos Estados Unidos era muito caro, fazer propaganda na Europa era muito caro. Para você ter um resultado positivo, você tinha que fazer uma propaganda que fosse eficiente, que fosse duradoura, que tivesse um resultado a longo prazo. E para fazer isso, evidentemente que sozinho ou apenas uma firma ou duas firmas não conseguiam fazer isso, né? Então eles começaram a pensar em soluções coletivas que depois resultaram numa ainda mais coletiva, que é o Instituto Nacional do Mate. Entre as primeiras que foram tentadas, a gente tem a criação dos institutos regionais, né? Na verdade, institutos estaduais, que é o caso, por exemplo, do Instituto de Santa Catarina, logo em seguida a criação do Instituto do Paraná e a criação do Instituto no Rio Grande do Sul. Não tem criação do Instituto no Mato Grosso, como eu disse para vocês, porque existia a Companhia Mate Laranjeira, que controlava grande parte da produção e do comércio, né? Mesmo com a existência dos produtores independentes, a Companhia Mate Laranjeira continuou sendo muito importante, pelo menos até a década de 40, e fazia o controle das vendas das exportações. Então, por isso, a gente não tem a criação de um Instituto Nacional no Mato Grosso. Aliás, um Instituto Estadual no Mato Grosso. Então, isso acontece a partir da década de 20. A partir da década de 30, a gente vai ter a formação das cooperativas, né, que é já uma ação dos produtores que se sentiam lesados em relação ao comércio do mate, e que se sentiam lesados pelos comerciantes de maneira geral, né, os intermediários, os exportadores, e também por parte dos industriais que pagavam muito pouco ou não pagavam o que eles achavam justo, né? Então, a partir da década de 30, começa um movimento dos sindicatos cooperativos, né? E aí esses sindicatos evoluem para as cooperativas propriamente dita, no sentido mais organizado e mais amplo. Existe um movimento muito forte na década de 30, que envolve uma série de correntes que une alguns estados, no primeiro momento Paraná e Santa Catarina, em menor quantidade o Mato Grosso também participa desse movimento e um pouco o Rio Grande do Sul, mas especialmente o Paraná e Santa Catarina nesse primeiro momento da década de 30. Né? O que acontece também nesse processo é a criação de sindicatos. Os sindicatos eles são propriamente dos industriais e dos exportadores, né? Que também é criado na década de 30. Em 1931, por exemplo, é criado o Sindicato dos Ervateiros de Joinville, Santa Catarina. Em 1933 é criado o Sindicato dos Ervateiros do Rio Grande do Sul, que em 1933 que tinha sede em Juí. E também em 1935 é criado o Sindicato Patronal dos Exportadores de Mate de Curitiba, no Paraná. Como eu disse para vocês, mais uma vez, não foi criado um sindicato por parte do Mato Grosso, né? E isso motivado pela questão da mate laranjeira, como eu expliquei. Nesse processo, a gente vai ter, evidentemente, uma série de limitações, de problemas. Os institutos regionais não davam conta da situação dos seus estados, propriamente dito. Imagina se fosse uma coisa muito mais ampla, né? Eles não tinham recursos, suas ações eram limitadas, as propagandas que eram feitas por esses institutos regionais ou institutos estaduais não tinham a eficácia que eles esperavam. As cooperativas tinham uma briga muito intensa com os industriais e exportadores, então eles não tinham tanta força quanto eles gostariam.
E os sindicatos dos industriais exportadores tinham uma ação limitada, né? Como eu falei para vocês, um sindicato foi criado em Joinville, outro em Juí, né? Ele não tinha abrangência estadual e, embora a pretensão fosse essa, né? E o caso de Curitiba também, apesar de ser do estado de maneira geral, nesse momento não tinha tanta força quanto gostaria. Então o que acontece? Esses órgãos, eles tinham muitas limitações e eles deixavam transparecer mais um conflito entre eles, ou um conflito de interesses, um conflito, inclusive uma disputa de interesses muito grande entre, por exemplo, especialmente, né, entre industriais exportadores e produtores, né? Então não existia um acordo, não existia um órgão que conseguisse lidar com as diferenças e criar uma situação mais harmoniosa em termos da produção, do comércio, da exportação, né? Que fosse um órgão que conseguisse harmonizar a economia ervateira, né? Que conseguisse lidar com as diferenças. Não existia um órgão assim. Né? O Instituto Regional, apesar dele ser estadual, ele não lidava de forma adequada com os produtores. Né? Não é à toa que o movimento cooperativo cresceu na década de 30. Né? Então você tem os institutos estaduais, mas você tem a criação de cooperativas, ou seja, uma alternativa. Isso é sinal que os produtores não estavam contentes. Isso é sinal que os produtores não estavam satisfeitos com esses institutos estaduais. Né? E da mesma forma você tem a criação dos sindicatos, que é uma coisa de patrão, uma coisa de industrial, uma coisa de quem controla, né? Que é uma coisa dos exportadores, e aí muitos industriais eram exportadores, porque por isso que os dois grupos vão acabar se confundindo no Instituto também. E você não tinha uma solução coletiva no sentido mais universal, né? No sentido de entender as diferenças, de achar uma via comum, né? Uma via de ação comum. Então o que acontece? Esses problemas, essas limitações desses órgãos acabam levando a discussões que acabam chegando aos órgãos federais, especialmente quando o Vargas assume em 1930. A partir daí, cresce cada vez mais uma discussão da ação comum, num primeiro momento entre Paraná e Santa Catarina, por exemplo, que eles tinham muita coisa em comum, mas essa ação em comum ela acaba englobando os demais estados. E aí eles vão para o Rio de Janeiro várias vezes para discutir como chegar a um acordo, como se criar um órgão de âmbito nacional, né, que no primeiro momento acaba se chamando Conselho Nacional do Mate, depois, enfim, muda de nome mais de uma vez até chegar ao acordo de que seria um Instituto Nacional do Mate. Só que para chegar nisso, evidentemente, como eu disse, demorou um pouquinho. E nesse tempo, evidentemente, que o pessoal continuava sofrendo, né? Os produtores sofriam com preços, sofriam com a produção deles que não era, segundo eles, devidamente valorizada. E de fato, se vocês observarem a economia ervateira naquele momento, você consegue ver que os produtores têm muita razão no que eles estavam dizendo. E também a questão dos industriais, né, que também sofriam com o preço, também sofriam com o mercado, porque não conseguiam vender da maneira como gostariam, porque não conseguiam os preços que eram mais justos ou mais adequados, que sofriam por causa da diminuição da compra da Argentina, que sofria por causa de uma série de coisas que precisavam ser resolvidas. Né, e precisavam ser resolvidas de uma forma mais ampla, de uma forma mais universalizada, de uma forma mais nacional, né, vamos dizer assim. Então é a partir daí que a discussão cresce para a criação do Instituto Nacional, que acontece em abril de 1938. Só a partir daí é que a gente vai ter, de fato, um órgão centralizador, né, de controle, de amparo, ou pelo menos a ideia era essa. Ele deveria centralizar as decisões, amparar os produtores industriais e exportadores, ele deveria resolver os problemas da economia ervateira, e ele deveria aumentar o consumo, promover o consumo do mate. Né?